Queridos, eu acredito que todos nós, de alguma maneira, uns mais, outros menos, temos necessidade de que Deus opere milagres em nossas vidas. Ou alguma enfermidade, ou alguma adversidade, qualquer coisa que nós enfrentamos ao longo do dia, ao longo da vida, nos faz buscar a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, preciso da tua ajuda. Isso não é algo que eu consiga resolver com os meus próprios recursos, com a minha própria possibilidade. Eu preciso que o Senhor estenda a tua mão de bênção, de milagres e ofereça uma solução para esta causa. Deus colocou à nossa disposição um recurso imensurável, que está na mão de todo mundo. E interessante é que a oração não é uma coisa que alguém consiga dizer assim: isso aqui é só para fulano ou só para ciclano. Porque o rico, o pobre, o grande, o pequeno, o leigo, o analfabeto, todo mundo pode orar. E o mais interessante é que não existe no contexto, na presença de Deus, uma certa acepção, ou nenhuma acepção de pessoas. Todo mundo que resolveu orar pode entrar diretamente no santuário de Deus, falar com Ele, clamar a Ele, dizer o que quer, o que deseja, e falar em qualquer hora do dia, na madrugada, de noite, de dia, de noite. Não existe um obstáculo, não existe uma barreira para que nós não possamos orar a Deus e pedir que Deus realize um milagre na nossa vida. Entretanto, quando nós olhamos o texto de hoje, nós chegamos também à conclusão de que, às vezes, só a oração, e a oração é muito ferramenta muito boa, instrumento muito abençoado na mão de todos os crentes que o Senhor concedeu. Eu acho que Deus nos deu assim o recurso para todas as soluções que nós quisermos, mas em alguns momentos só a oração não é suficiente. Faz-se necessário que todos nós tomemos algumas atitudes, passemos a fazer algumas coisas, demos alguns passos. E enfim, se nós não tivermos essas decisões, tomar algumas decisões, nós não chegaremos a lugar nenhum. Parece que a palavra oração tem o final aí, a última expressão é ação, né? Oração. Parece que sem ação, a oração não tem muito sentido. Não vale muito a pena. Você vai orar, mas vai ficar esperando a coisa acontecer. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha roça para que eu consiga colher bastante. Mas você não plantou nada. Como é que você vai conseguir colher alguma coisa? Você tem que fazer alguma coisa. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe aí o meu salário. Mas você nem trabalhou e nem quis trabalhar. Como é que você vai pedir a bênção de Deus? Tem algumas coisas que você só pede a bênção de Deus se você disser: eu quero que o Senhor me abençoe, mas eu vou produzir, eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai me ajudar. Por isso, no milagre de hoje, e é um milagre que está relacionado com a cegueira, mas pode estar relacionado com a sua adversidade, com o seu problema, com a sua necessidade. É um milagre que Deus pode realizar na sua vida, em qualquer área, em qualquer setor, inclusive nas áreas econômicas, que muita gente pede: Senhor, só um milagre agora pode salvar essa situação. Qualquer que seja a situação, você vai poder orar sobre isso, mas não somente orar. Você precisará tomar algumas decisões importantes. E o Bartimeu aqui, nesse contexto, tomou algumas decisões que nós queremos levar isso ao conhecimento de todos nós. E vamos pedir uma coisa: quando você quiser um milagre na mão de Deus, quando você quiser algo que o Senhor pode fazer, e quando você descobrir que só Deus pode fazer, e você precisa da ajuda dele, e você não consegue resolver de alguma forma, e você diz assim: isso aqui é uma coisa... Porque de vez em quando acontece, irmão, a gente pensa assim: isso aqui só Deus que resolve. Então só Deus que resolve, então eu deito, cruzo as pernas, balanço, sombra e água fresca, sapato largo, jornal sem letra, como diz, e nada acontece. E aí eu vou esperar que Deus resolva tudo sozinho, sem que eu precise fazer alguma coisa. Então, quando você disser: olha, eu preciso de um milagre, é a ação de Deus, é o poder de Deus, é tudo de Deus, decida não ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Alguma coisa também fará parte da sua vida. Você se lembra daquela mulher, da viúva, ela teve que entrar com azeite. Você se lembra daqueles garotos da multiplicação dos pães, alguém teve que entrar com os pães. Alguma coisa você precisa fazer para que Deus realize um milagre na sua vida. Segunda coisa: quando você tiver necessidade de um milagre, você precisar realmente da ação de Deus, decida buscar com veemência o que você deseja. Pode ter a barreira que quiser, o obstáculo que quiser, a pressão que tiver, as críticas que aparecerem, os comentários negativos, o desestímulo, qualquer coisa que vier na sua frente, você diz: eu quero um milagre na minha vida, eu quero a resposta de Deus. Então decida buscar a Deus com veemência.
Agora, quando chegar no final das coisas, quando você dizer assim, agora eu preciso mesmo, é tudo que eu quero, pode ser que Deus lhe coloque alguma coisa na frente, assim, agora é a sua vez, chegou a sua hora, a fila andou e agora é o seu momento. Então, decida renunciar àquilo que te leve te serve de fardo, para que você possa andar. Tem alguma coisa que você precisa. Nós vamos ver isso na vida do cego, em todos os contextos, em toda situação, em todo esse momento que nós estamos buscando aqui. A primeira coisa é, então, você não pode ficar esperando, sabe o que eu costumo dizer assim, ficar esperando a banda passar. Parece que tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu estou esperando em Deus. Então, esperando em Deus não significa necessariamente que você vai ficar dormindo. Não significa necessariamente que você vai ficar de braços cruzados esperando que tudo Deus resolva sozinho. Esperar em Deus significa agir também. Esperar em Deus significa trabalhar também. Esperar em Deus significa continuar orando também. Esperar em Deus significa continuar perseverando, lutando, obedecendo, seguindo as instruções que Ele te deu. Porque, por exemplo, aquele cego tinha todas as razões da vida do mundo para não sair de casa. Porque ele era cego. Geralmente quando as pessoas têm uma dificuldade, eu não vou para lá não, para que eu vou fazer? Eu não enxergo nada, não vejo ninguém me dá as horas, todo mundo vai ficar só me atropelando, me empurrando, falando, criticando, e eu não vou conseguir nada. Hoje é um dia, talvez estivesse até chovendo, ninguém vai me dar esmola, porque tem pessoas que só vê o lado negativo da situação. E eu bem conheço, e sei bem, que tem algumas pessoas que têm adversidades um pouco mais acentuadas do que outras. Por exemplo, ser cego é uma adversidade tanta. Você poderia dizer assim, meu Deus do céu, pelo menos se ele tivesse e visse alguma coisa, né? Mas nós encontramos pessoas que tinham problema na perna, paralítico, ou seja, enfermo, leproso, e eles precisaram de alguma forma. Mas esse sujeito era cego. E o cego poderia dizer assim, ele poderia escolher qualquer coisa, e dizer, eu não vou me mover daqui, porque não adianta me mover. Porque tem muita gente que pensa isso, não adianta. Se Deus quiser resolver, Ele resolve. Se Deus quiser me abençoar, Ele abençoa. Se Deus quiser, no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E você não faz absolutamente nada para isso. Então, esse tipo de ação precisa ocorrer para você poder compreender. Como argumento, por exemplo, o cego poderia até usar e dizer assim, olha, eu não tenho ninguém para me levar. Eu não tenho ninguém, para todo lugar que eu vou tem que ter alguém me segurando no meu braço. Leva para cá, leva para lá, leva para cá. Eu não vou andar a vida inteira assim. Porque tem pessoas também que não sabem depender dos outros. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sendo cego, sendo paralítico, sendo aleijado, sendo forte, sendo saudável, sendo rico, sendo pobre, sendo grande, sendo pequeno, você precisa de alguém. Não existe na nossa geração, não existe no ser humano, um sujeito que diz assim, eu não preciso de ninguém. Todo mundo precisa. Ora, o cego precisa de alguém porque é cego. Mas você talvez precise de alguém porque você não é cego. Você precisa de uma pessoa precisa de alguém porque não escuta bem, uma pessoa precisa de alguém porque está enfermo, uma pessoa precisa de alguém para lhe dizer onde é um endereço que ele não conhece, uma pessoa precisa de alguém em todos os lugares, em todas as situações, na igreja todo mundo precisa uns dos outros, um precisa orar, outro precisa pedir, outro precisa ajudar, outro precisa evangelizar, outro precisa abraçar, tem pessoas que precisam só de um abraço. Em todas as situações você precisa de alguém. Então por que você dizer não vou porque eu não quero depender dos outros? Você depende dos outros. Todos nós dependemos uns dos outros. E se alguém pensar que não depende, está enganado. Poderíamos pensar como aquele homem que fez aquela colheita especial. Jesus contou isso numa sucinta parábola, dizendo que ele disse consigo mesmo, eu fiz uma colheita recorde. Eu tenho uma safra assim que nunca tinha tido desse jeito assim. Eu não sei nem onde vou guardar. Eu não sei nem onde armazenar tanta coisa. Eu acho que eu estou pensando aqui, eu acho que eu vou derrubar os meus paióis, derrubar todos os meus armazéns, construir armazéns gigantescos aqui e vou empilhar todos os meus cereais. Ele só tinha o eu no meio. Ele achava que só ele resolvia tudo. Quando eu tiver com tudo empilhado, eu vou sentar numa cadeira aqui, eu vou parafrasear, sentar numa cadeira de balanço, cruzar as pernas, balançar para lá e para cá, beber um suco gelado e dizer assim, regala-te minha alma, você tem abundância para muitos anos. Mas quando ele estava no auge dessa empolgação, ele ouviu uma voz que lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Olha só,
Nem todo mundo pode dizer. Não existe essa pessoa no mundo que não precise de ninguém. Você precisa de alguém. Se você tiver que sair daqui para o plano piloto, você precisa de carro. Se você precisar de carro, você precisa de alguém para abastecer o seu carro. Você precisou de alguém que preparou o combustível. Se você não tiver carro, se for de ônibus, você precisa de pegar o ônibus. E o ônibus tem um motorista, você precisa desse motorista, do cobrador. Você precisa de tudo. Não existe nesse mundo, não existe nada que você possa fazer sem depender do outro. E isso é uma coisa que você precisa entender quando você estiver pedindo a Deus um milagre. É que você depende do seu próximo. E o cego sabia disso. Os cegos espirituais de hoje preferem ficar acomodados reclamando de algo que ele não pode fazer. Ficam dentro de casa atrofiados, morrendo espiritualmente. Porque isso aqui não é assim, porque se fosse assim, porque se fosse assado, porque eu poderia fazer isso, mas eu não posso, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E arruma todo tipo de reclamação e continua no marasmo a vida inteira. Precisa tomar uma atitude. E a oração nesse caso, oração nessa situação, um milagre que vai acontecer na sua vida, precisa também da sua determinação, da sua movimentação, do seu interesse, da sua busca a Deus, e precisa também que você tome atitudes. Sabe quando chega no fim do ano, por exemplo, daqui a mais algumas semanas, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque Deus há de fazer aquilo, Deus vai fazer. Não, meu irmão, tem coisa que Deus vai fazer mesmo, porque Deus faz, mas Deus faz muita coisa, e já fez muita coisa por você esse ano. Olha só, você está vivo, você respira, você anda, enxerga, tem os 2 braços, as 2 pernas, você tem um trabalho para buscar, você tem tanta coisa para resolver, você consegue resolver as coisas, você tem alimento na sua mesa. Deus já fez muito por você. Está na hora de você dizer assim: eu também vou fazer, eu também vou agir, eu também vou servir ao meu Senhor, eu também vou me dedicar com mais intensidade, eu também vou servir com mais honestidade, com mais compromisso, com mais fidelidade no meu tempo, no meu horário, nos meus recursos, em tudo que estiver ao meu alcance. Eu também vou me dedicar mais ao Senhor, porque você quer um milagre na sua vida, mas o milagre depende de mútua participação. Eu disse, quando o Senhor fez o milagre da viúva, ela entrou com azeite. Quando o Senhor multiplicou os pães, alguém entrou com pão. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém precisa prestar algum serviço para que o Senhor faça alguma coisa. E Bartimeu, por exemplo, preferiu enfrentar as dificuldades, enfrentar uma multidão de pessoas, enfrentar a escuridão, porque para ele tudo era treva, enfrentar o obstáculo que tinha, mas ele resolveu dizer: eu vou sair, eu vou começar, eu vou continuar a minha vida. Sabe o que isso quer dizer? Que você precisa de um milagre, que você precisa de uma ação, que você precisa de uma intervenção divina, que você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida, mas a vida continua. Todo dia, 365 dias por ano, todo dia você se levanta, todo dia você trabalha, todo dia você se mexe, todo dia você faz o que tem que fazer, você segue o curso da vida, mesmo que você precise de um milagre. Acho que foi por isso que Paulo conta aquela experiência do espinho na carne. Ele dizia na sua carta que o espinho esbofeteava, e era algo que ele não conseguia resolver, e ele foi orar ao Senhor, e ele pediu mesmo com toda a força, com toda a intensidade: Senhor, me ajuda, eu não aguento mais esse negócio. Isso me esbofeteia, isso me atrapalha, isso me aflige, porque olha só, eu vou aqui, imaginando na condição de Paulo, eu oro para, o irmão falou aqui, eu oro para Jesus curar e Jesus cura, eu oro para Jesus ressuscitar, Jesus ressuscita. Agora eu oro para Jesus me tirar um espinho desse, e ele não tira. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes o Senhor diz assim: a minha graça te basta. A resposta que Deus para ele foi essa. Então as coisas continuaram do mesmo jeito, o espinho continuou do mesmo jeito, mas a vida seguiu. Tem coisa que Deus não resolveu do jeito que você queria, mas Deus resolveu. Tem coisa que Deus resolveu te dando graça e capacidade para você aguentar as dificuldades da vida. Então pense numa coisa: provavelmente Deus poderia não ter curado o cego, mas ele aprenderia a viver com a cegueira, como muitos aprenderam a viver surdos, cegos e até com dificuldades de se locomoverem, porque Deus faz com que as pessoas sejam capazes de fazer aquilo para o qual eles foram determinados a fazer. De vez em quando você vê, um dia desse, eu acho que circulou aí na rede social, que vocês viram, uma moça sem nenhum braço, usando os pés para tudo, se maquiava, se arrumava, fazia as coisas dentro de casa, trocava a fralda de um bebê, tudo com os pés. Aí eu dizia assim: meu Deus, por que Deus não fez um milagre, não colocou 2 braços novos nela?
Deus não fez o milagre de colocar os 2 braços, mas ensinou ela a usar os pés para fazer tudo que ela precisa fazer. E talvez porque ela não tenha ficado o tempo todo reclamando, e talvez porque ela não ficou murmurando, e talvez porque ela deve ter pensado assim: eu não tenho um braço mesmo, mas a vida segue, eu estou viva, eu tenho condição de conseguir viver, então eu vou seguir fazendo aquilo que eu der conta de fazer. Deus está conversando com você hoje, confrontando você. O que é que está faltando para você tomar atitudes importantes na sua vida? O que é que está faltando para você se envolver mais no reino de Deus? O que está faltando para você engajar mais nos compromissos de Deus? É porque você está esperando que um milagre aconteça, que Deus desça do céu, que um anjo caia lá na sua casa e diga tudo que você tem que fazer e que resolva todos os seus problemas. Não vai resolver os problemas, não vai vir um anjo do céu, não vai cair nada de cima das alturas. Mas se você tomar atitudes, tudo pode mudar. Escolha, decida, não ficar em casa, não ficar acomodado, não ficar de braços cruzados, não ficar com os cotovelos na janela, não ficar simplesmente sentado esperando as coisas acontecerem, porque o milagre que Deus quer fazer na sua vida depende também da sua ação. Segunda coisa, ele escolheu clamar ao Senhor enquanto pôde. Nessa busca, por exemplo, de qualquer interesse, sempre há obstáculo. Não existe aquele que está orando por uma situação que não tem obstáculo. Um dia desse nós já passamos por tantos milagres, né? Eu vou citar alguns deles. Jairo estava a caminho da casa de Jesus, já com a resposta dada: Senhor, minha filha está doente, quase morrendo, eu preciso que o Senhor me ajude. Jesus disse o quê? Não atendo, não. Jesus disse o quê? Eu irei e vou curá-la. Resposta dada, resposta positiva. Mas no meio do caminho, na interceptação, na dificuldade, na barreira, na demora, na outra mulher que entrou pelo meio pedindo para ser curada, e foi tocada e tocou em Jesus, foi curada da hemorragia, e todo aquele impasse, todas aquelas dificuldades, daqui a pouco vem alguém e diz assim: desiste, Jairo, desiste dessa oração, não tem resposta, não resolve, tua filha já até morreu. Quantos obstáculos acontecem na sua vida? Quantas pessoas te disseram que não vai dar certo? Quantas pessoas disseram: desiste dessa oração que isso não resolve, isso só Deus pode fazer, e Deus não vai fazer. Quem foi que decidiu por Deus? Só Ele decide por Ele. E sabe de uma coisa? Eu prefiro orar a Deus. Foi o que o Bartimeu fez. As pessoas o empurravam, as pessoas o atropelavam, as pessoas desestimulavam, diziam: desiste, cego, ele não vai te ouvir, tem muita gente, a multidão é muito grande, as pessoas estão te pisando. Mas ele só sabia dizer uma coisa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame com veemência, insista na oração. Sabe o que é isso? Perseverança. Porque de vez em quando perseverar na oração não é uma coisa muito fácil. Porque Abraão orou 25 anos por uma única resposta. E não pergunte para ele, se você estiver perto dele: ah, Abraão, foi fichinha? Não, não foi fichinha. Foi orar mesmo e perseverar. Você sabe quantos anos José orou para ficar lá na cadeia e pedindo: Deus, socorre, me ajuda, pai, o que está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Deus, olha só, foi escravidão, foi vendido, foi aprisionado, e ainda acabei numa masmorra aqui. O que foi que eu, meu Deus, o que é que o Senhor vai fazer? E fez com que todas as expectativas e todas as possibilidades e todos os recursos humanos se esvaíssem, para Deus mostrar para ele que quem faz é Deus. Mas o interessante, José não parou de viver. Ele chegou na casa de Potifar e foi um bom servo. Ele chegou na cadeia, na penitenciária, e foi um bom prisioneiro. E trabalhou com fidelidade, e trabalhou com honradez, e fez o que tinha que ser feito. E não murmurou da vida, não reclamou de nada. Não, vou ser bom onde eu estiver. Vou fazer o certo onde eu colocar o meu pé. Vou agir como cidadão, como um servo de Deus, em qualquer lugar da minha vida. E foi por isso que Deus o honrou. Ao invés de nós reclamarmos de tudo, e reclamarmos da sorte, reclamarmos dos bens, e reclamarmos da ação de Deus na nossa vida, que tal seguirmos? Que tal agirmos? Que tal prosseguirmos vivendo e agindo e servindo aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e digno de toda adoração?
Que tal? Que tal sermos cristãos de verdade e não ficar amarrado numa circunstância que só nós acreditamos que é um fracasso e nunca enxergamos a possibilidade da vitória? Pois bem, buscar a Deus é uma coisa importante, porque pessoas te laqueiam, bloqueiam o teu caminho e planta pessimismo na tua mente. Isso não vai dar certo, isso não vai resolver nada. Desestimulam a tua oração. E pessoas, além de te repreenderem, te atropelam ainda, bloqueiam a tua passagem, atrapalham o teu caminho. Entra, além de falar coisas que desestimulam, que desencorajam. Não existe nada mais cruel no mundo do que você estar orando e buscando uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. E no dia que você acha que tem um irmão fervoroso, abençoado, diz assim: irmão, me ajuda nessa oração. Ele diz: irmão, larga dessa besteira. Rapaz, tu tá vendo que não tem jeito, larga isso. Tu ainda tá orando por isso? Rapaz, escuta, mas esquece isso. E você diz assim: não, mas eu tô orando, eu creio no meu Deus, eu acredito que Deus. Então, olha, deixa, ele está te bloqueando, ele está te impedindo, plantando pessimismo. Mas o cego tomou uma atitude. Diga o que disserem, atropele quem quiser atropelar, atrapalhe quem quiser atropelar, mas eu vou continuar clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele é o único que pode receber e ouvir e atender as nossas orações. Ele é o único que se preocupa em parar a nosso favor. Ele é o único que tem a ação e a decisão do milagre. Ele é o único que tem o poder de executar todas as coisas. Então é para Ele que eu tenho que orar. E foi essa a escolha de Bartimeu. Mas escute só uma coisa interessante. Nós já vimos esse milagre em outras ocasiões, focado na pessoa de Cristo. O que Jesus faz, né? Para, ouve, manda buscar, intervém, faz tanta coisa que nós poderíamos. Mas hoje nós estamos vendo na pessoa do cego, focado na pessoa do cego. O que o cego pode fazer? O que ele pode, qual a atitude que ele pode tomar? Ele agiu dessa forma. Mas Jesus também não ficou de fora. Porque, irmãos, olha, existe uma coisa que todo mundo precisa fazer. É que em algum momento Jesus ouviu essa oração de tanto o cego gritar. E foi isso que ele ensinou. Ele disse até que a gente poderia insistir. Quando ele conta aqueles exemplos do sujeito lá embrulhado no cobertor e dizendo: eu não atendo, eu não levanto, eu não saio daqui, já estou embrulhado, está muito frio aí fora, não tem que me faça levantar daqui para eu sair para ir te dar pão. Aí você se vira, porque você não pediu cedo. Ele: tudo bem, eu não vou pedir mais. Não, quer dizer, eu não vou levar o pão, mas também não vou dormir em casa hoje, nem vou sair da tua porta. Vou bater a noite todinha. Tu também não dorme, porque eu vou ficar a noite todinha batendo. Me empresta o pão, até você levantar furioso, indignado, seja lá qual for a sua atitude, e dizer: toma, leva o pão, leva o queijo, leva o que você quiser, mas some da minha frente. Por quê? Porque a oração funciona. Oração funciona. Foi isso que Jesus falou. Funciona mesmo. Porque naquele desespero do cego, de repente, no meio daquela multidão que provavelmente assim, ninguém escuta coisa com coisa, Jesus para no meio da multidão. Vai buscar esse cego que está lá fora na beira do caminho. Você já parou para pensar nisso, queridos? É porque quando a gente olha as coisas só no texto assim, a gente pensa que foi uma coisa gritando, que Jesus estava passando ali e ele escutou. Mas você já imaginou uma multidão? Geralmente as multidões que seguiam a Jesus passavam de 5.000 pessoas. Geralmente se contava 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que geralmente isso chegaria o dobro ou o triplo, quem sabe 10 ou 15 mil pessoas. Você já viu 15 mil pessoas juntas? Você já viu uma multidão de 15 mil pessoas caminhando na rua, numa rua estreita, numa avenida qualquer, e você já viu que lá no meio dessas 15 mil pessoas, tem um sujeito lá dentro, que está todo mundo gritando o nome dele, falando por ele, e ele resolveu parar e ouvir a tua voz, e mandar buscar você. E de repente vem alguém lá, mesmo contra a vontade, alguém que atrapalhou, alguém que falou mal, alguém que murmurou, alguém que te atropelou, alguém que não queria te ajudar de jeito nenhum, sai da frente, desaparece. Olha, rapaz, levanta, toma bom ânimo, ele te chama. Então escute bem uma coisa, que você pode até estar aqui desestimulado, mas eu vou dizer uma coisa para você, um segredinho que só você e Deus precisam ter certeza. Deus, Jesus, nosso Senhor, Ele chama você pelo nome.
e diz: chegou a sua vez, chegou a sua hora. Você vai ser atendido na sua oração? Sim, chegou o seu momento. Ah, Senhor, mas eu já tinha até desistido. Tudo bem, existem coisas, irmãos, que eu oro e que eu mesmo desisto. O importante, o impressionante de tudo isso é eu descobrir que mesmo depois que eu desisti, Deus não desiste de mim. Porque Abraão desistiu. Abraão conversou com Deus lá naquele dia debaixo do carvalho. Deus conversou em várias situações. Mas você lembra aquele dia que a Sara riu lá dentro da tenda? Ela também tinha desistido. Abraão falou para Deus lá: mas Senhor, mas agora eu tenho 100 anos, eu tenho 99 anos. Como é que pode o Senhor pensar uma coisa dessa? Olha só a velhinha Sara ali, com 90 anos já, coitadinha, andando com 3 pernas, bem de bengalinha. Como é que o Senhor... Aí, mas não, daqui a 1 ano você vai estar com bebezinho no colo. A Sara, meu Deus, não existe a menor possibilidade. Aí o Senhor diz assim: olha, ela está rindo ali dentro, só porque ela riu, então o menino vai se chamar Riso, Isaac. Não, eu não ri não. Mas para Deus, cai a ficha, meu irmão. Como é que você consegue enganar Deus? Deus sabe tudo, vê tudo, enxerga tudo. Uma coisa ficou clara: Abraão desistiu, Sara desistiu, mas Deus não desistiu. Você já desistiu, mas Deus não desistiu de você, porque Deus não desiste de você. Ele não desiste. Aleluia. O cego então ouviu o Senhor dizer assim: ânimo. Irmão, porque uma voz dessa, até diante de situações catastrófica, né? Porque Maria estava lá no dia da morte de Lázaro, desesperada, 4 dias, já tinha enterrado o coitado do Lázaro, e Marta estava lá fora conversando com Jesus, e Maria estava trancafiada. Ela que gostava de ficar aos pés de Jesus o tempo todinho, nem tinha saído fora para conversar com as outras pessoas, estava lá dentro trancada num lugar qualquer, chorando com a cabeça baixa de qualquer jeito. Quando alguém chegou perto e disse assim: ei, uma coisinha, Jesus chegou aqui, está chamando você. Você não pode imaginar a alegria que ela sentiu, o calor, o impulso, a coragem. Jesus chegou, agora tudo está resolvido. Porque quando Ele chega, a solução chega, a bênção chega, o poder chega, a graça chega, tudo que você precisa chega também. E quando o cego ouviu essa atitude, quando ele ouviu esse chamamento, ele já sabia de uma coisa: eu não preciso mais da capa. Eu não sei, parece que a capa não fosse, talvez a capa não fosse apenas uma coisa que ele se cobrisse. Eu vou aqui fazer a minha imaginação evangelástica. Quem sabe essa capa não tinha um bolso? O sujeito é cego, vai pedir esmola. Por favor, me dê uma esmolinha. O cara dá a esmolinha ali no bolsão. Me dá uma esmolinha aqui. O sujeito dá no bolsão. Porque o bolsão aqui, para facilitar, né? Porque ele é cego, não dá para ser um bolsinho de moeda, senão ele não consegue, né? Ele vai pegando e botando no bolsão. Isso aqui, eu estou imaginando. Mas naquele dia que Jesus o chamou, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi lançar fora a sua capa. Porque ele sabia o que queria. E ele não queria uma bengala nova. Ele não queria uma capa nova. Ele não queria uma oferta. Ele queria ver. Ele queria um milagre. E foi por causa desse milagre que ele gritou, insistiu, clamou, perseverou, enfrentou os obstáculos, enfrentou a crítica, enfrentou tudo. Ele clamou e insistiu até o fim, porque ele queria um milagre. Quando ele ouviu a voz, disse assim: te anima, homem, te levanta. A Bíblia diz que ele saltou nos pés, todo entusiasmado, arrancou a sua capa, jogou fora e correu rapidamente ao encontro de Jesus, para se prostrar diante dele e para ouvir o Senhor dizendo: meu filho, o que é que você quer que eu faça por você? Deixa eu contar uma coisa para você. Tem algumas coisas que a gente bota assim um pouco de entusiasmo para você entender uma coisa. É que você passa tanto tempo orando, tanto tempo chorando, tanto tempo pedindo, e você nem percebe quando o Senhor chega para você e diz: vem cá, conta para mim. O que é que você quer mesmo? Quando essa pergunta chega no meu entendimento, quando essa pergunta chega na minha mente, eu começo a imaginar uma coisa. Por que Jesus perguntou para ele? O sujeito é cego.
O cara está há 2 horas gritando lá do lado de fora da multidão, desesperado para chegar perto de Jesus, pedindo misericórdia. Aí é claro, primeiro, Jesus é onisciente, certo? Ou se não é onisciente naquele contexto, mas pelo menos uma coisa, ungido de Deus, e tem todo o discernimento necessário para conduzir as coisas. Ele chega com um cego que já jogou fora a capa, chegou lá desesperado aos pés do Senhor. O que você acha que o cego quer? Até eu sei o que ele queria. E se eu não fosse Jesus, eu acho que todo mundo que estava ali sabia. Aliás, o Jesus é conhecido como aquele que faz milagre, aquele que toma o poder, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, cura leproso, paralítico, cego, tudo. E é claro que aquele cego foi ali por causa de um milagre, ele queria ver. Mas Jesus perguntou, o que é que você quer que eu te faça? E sabe por que Jesus perguntou? E sabe por que Jesus pergunta isso para você? Porque tem muita gente que ora e ora e ora e não sabe o que quer. Tem gente que pede e não decide o que quer. E Jesus precisa perguntar, o que é que você quer mesmo? Você tem que tomar a sua decisão, você tem que dizer para ele exatamente, com toda a certeza, com toda a convicção, é isso que eu quero. Como Jesus perguntou para aquele paralítico lá em Betesda, queres ficar são? Aí ele começou, Senhor, o Senhor sabe, eu estou aqui há 38 anos e ninguém nunca me jogou nessa água. Toda vez que chega a minha vez, alguém já entrou na frente. E a pergunta que Jesus fez não foi respondida. Você quer ficar curado? Levanta, toma a tua cama e vai para casa. O que Jesus está dizendo para você hoje? É que durante todos esses anos de oração, você ainda não tomou uma decisão definida. Você ainda não disse para ele, Senhor, eu quero assim. Mas assim é muito arriscado. Assim é muito... Eu não sei se é isso que o Senhor quer. Tudo bem, pode ser que é a vontade de Deus. Mas diga assim, Senhor, eu não sei qual é a tua vontade, mas se o Senhor quiser e o Senhor aprovar, eu quero assim. Agora se o Senhor quiser fazer a tua vontade, faça do seu jeito. Mas o que eu quero é isso. Porque o que Jesus perguntou para o cego foi assim, olha, ele podia pedir uma bengala nova, ele podia pedir uma oferta, ele podia pedir uma casa, ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir que as pessoas o ajudassem, mas ele queria ver. O que é que você quer, rapaz? Eu quero ver, Senhor. E o Senhor disse, vai, a tua fé te salvou. Nessa noite eu quero deixar uma coisa bem óbvia no seu entendimento. Que a sua oração pode estar bem pertinho da resposta. Basta você simplesmente dizer, Senhor, eu quero assim. Fique em pé um pouquinho. Acho que você provavelmente não tinha imaginado que você poderia aprender com o cego. Como diz um velho ditado popular, que todo mundo conhece, a necessidade faz o sapo pular, né? Então a hora chegou e o momento de você enxergar a sua expectativa, a sua vida, as suas necessidades e colocar a sua fé em ação. Dizer para Deus com todas as letras o que eu quero. Que milagre eu estou precisando? Na minha vida, o que eu posso mudar? Como posso agir? Acredite no milagre. Eu quero convidar você que ainda não é crente, ou você que está desviado, primeiro quero voltar para você voltar para Jesus. Se você quiser voltar para Jesus hoje, ou se você quiser aceitar Jesus no seu coração, eu quero que você levante a sua mão comigo. Onde você está, faz esse sinal assim, para nós orarmos juntos, onde está uma pessoa. Esta decisão tão importante que a gente pergunta todo culto, mas é tão significativo, né? Enquanto louvamos ao Senhor, com ao único que é digno de receber a honra e a glória e o louvor. Me ajuda aqui. Louve a Deus de todo o seu coração, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Você quer mudar a sua história hoje? Eterno e
invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Outra vez, vamos. A único que é digno, só Ele é digno. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. É isso. Então vamos coroar. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, Adoramos o teu nome. adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. De novo, coroamos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Ele é digno de que nós A ti, adoremos ó todo Rei dia em Jesus. nossa vida e o coroemos, Rei dos Reis, do nosso coração. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Voltaremos na terça-feira, irmãos. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, então não perca terça-feira às 20 horas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo, com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todos sempre. A honra e a glória, a força e